Bem-vindo, alunos, a mais uma aula da sua Escola do Amor. O tema de hoje está bem complexo. Eu não planejei, mas aconteceu. Você está casado há pouco, há muito tempo, mas aumentar a família não estava nos planos. Um filho não era esperado nesse momento, mas ele veio. E agora, o que fazer? Esse é o assunto da aula que já começou. Refilma as perguntas. Mal-estar e enjoo são os primeiros sintomas da gravidez. Para o casal que planejou e desejou ter um bebê, é motivo de alegria. Mas para aquele que não esperava, é um susto tremendo. Será que você tá gripada? Sei lá. Ou então é gravidez. A gravidez é a consequência de muito amor entre um homem e uma mulher. Deve acontecer quando ambos estão preparados emocionalmente e dispostos a dividir a vida, o tempo e carinho com outro ser. Caso contrário, poderá causar muito sofrimento e frustração, principalmente quando não existe amor entre o homem e a mulher. A criança, então, pode ser a mais prejudicada. A criança, ela vai ser criada num ambiente, num lar que não tem harmonia, que os laços eles são muito frágeis. E uma criança, ela precisa de afeto, de carinho, de amor, ela precisa dessa segurança no ambiente familiar. E ela não vai ter isso, ela não vai receber. Além disso, um estudo realizado pela Universidade de Londres comprovou que crianças nascidas de gestações não programadas têm mais chances de apresentar um vocabulário limitado e algumas habilidades mais pobres do que aquelas geradas por gravidez planejada. Olha só, eu preciso muito te contar uma coisa, foi por isso que eu liguei. Lá vai, eu tô grávida. Para com isso. O quê? O quê? Eu tô grávida. O preocupante é o resultado de uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, que mostrou que 45% das brasileiras que dão à luz não planejam a gravidez. Belo consultório. Obrigado. O que não faltam hoje em dia são métodos para evitar a gravidez. Vamos conferir aqueles que são considerados por especialistas os mais eficazes. Ai, caramba! Que susto! Em primeiro lugar, a esterilização cirúrgica, implante ou injeção, cerca de 99% de eficácia. Em segundo lugar, o DIU, dispositivo intrauterino, de 98% a 99% de eficácia. Em seguida, os contraceptivos orais, cerca de 95%. Em quarto lugar, os preservativos masculinos, 86%. O diafragma fica em quinto lugar, com 80% de eficácia. Em sexto lugar, o preservativo feminino, 79%. E em sétimo, os contraceptivos de emergência, com 75%. Mas mesmo com tantas opções, muitas mulheres ainda sofrem com a gravidez não planejada uma ou mais vezes. Eu diria. Meus parabéns. Ali, aquele é ele? De acordo com o Guinness Book, o livro dos recordes, a chilena Leontina Albino é considerada a maior mãe dos últimos tempos. Ela dizia ter tido 64 filhos. 55 estão documentados entre 1943 e 1981. Curiosidades à parte, o fato é que quando um casal não planeja ter filhos e às vezes até se previne para não aumentar a família, saber da notícia é sempre um choque. Bom, eu vou esperar vocês no consultório. Tá bom? Eu vou dar um tempinho pra vocês, tá? Meu Deus. Tudo bem. O problema pode ser ainda mais agravante se o casal está na fase de adaptação e não construiu laços verdadeiros. Já os mais maduros têm mais facilidade em lidar com a novidade. Eu fico feliz por dizer isso. Algumas pessoas sim, mas principalmente nos casos em que existe uma maturidade no casal e essa maturidade permite que eles percebam entre eles essas afinidades.
pontos em comum. A atriz Kate Hudson revelou para a revista alemã InStyle que não pretendia ficar grávida do segundo filho antes de completar 33 anos. Ela admite que há algumas mudanças no corpo que não são agradáveis e brincou: em algumas situações, ter seios grandes é divertido, mas na maioria das vezes não é legal. Sua menstruação não veio? Não, peraí. Eu não sei, que droga, eu não lembro. É que eu tô tão estressada no trabalho, eu não lembro da última menstruação. Você é daquelas que só nota que está grávida depois que senta na privada e a criança nasce? Dá pra não fazer piada? Agora não, isso é um assunto muito sério. Um filho traz novas responsabilidades para a vida a dois. Portanto, o ideal é que se programem. Fiquem atentos aos métodos que utilizam, façam exames de rotina e não se esqueçam das alterações hormonais. Afinal, o corpo da mulher se prepara para gerar um filho a cada mês. Imagine o seguinte cenário: um casal se vê estabilizado na relação e está financeiramente bem resolvido. No entanto, nenhum dos dois planejam ter filhos, mas de repente acontece. Descobrem uma gravidez muito antes sequer de pensar em ter filhos. E aí? Em outros casos, como por exemplo, o casal não está nem estabilizado financeiramente e muitas vezes nem no próprio relacionamento pelo pouco tempo de casado. É possível existir um lado bom em não planejar o nascimento do bebê? Quais são os pontos positivos e negativos? Participe pelo facebook.com/Escola do Amor ou pelo site urdtv.com. E uma novidade hoje na nossa aula: você pode participar pelo telefone 11 5644 5210 e dividir conosco as suas experiências dentro do nosso tema de hoje. E como convidado do programa hoje eu tenho o casal Douglas e a Rosilene. Começo com você. Foi um caso parecido, seu? Sim, foi bem parecido, porque eu tive a gravidez, eu não estava esperando e foi uma situação bem difícil. Você, Douglas, não desejava ter filho naquele momento? Nós já tínhamos 5 anos de casados, porém a situação que nós estávamos na ocasião, os dois desempregados, e acabou acontecendo essa gravidez inesperada. Então, um problema financeiro que vocês estavam vivendo naquele momento fazia com que vocês não planejassem ter filhos? De forma nenhuma. O planejamento não existia naquele momento, né? Nós tínhamos sim alguma ideia de ter filho, mas futuramente com a vida estabilizada, não neste momento que aconteceu aquela gravidez. Eu já volto com vocês, nós vamos saber o que as pessoas falam e pensam por aí. Gerar um filho é o desejo de muitos casais. Eles planejam cada passo. Ou não, simplesmente acontece e depois de 9 meses vem o resultado. E agora, como lidar com uma gravidez não planejada? De que maneira o nascimento do filho influencia no relacionamento do casal? Totalmente, totalmente. Antes de casar é uma coisa, né? Um casal não tem que se preocupar, a não ser com os dois unicamente. Depois que o filho nasce, principalmente a mulher, eu acho que ela volta as atenções 100% para o filho. Acho que o marido fica meio em segundo plano mesmo. Influencia na rotina, né? No dia a dia, mudanças de comportamento. Então, outras coisas que a gente dá prioridade, a gente acaba, de uma certa forma, deixando de fazer por conta dos filhos. Eu acho que o filho na vida do casal é uma bênção, né? Pra gente que trabalha é um problema de tempo, né? Porque aí a gente tem que começar a dividir os tempos que a gente tem entre casa e as obrigações do lar e a atenção para as crianças. Né? Eu acho que muda, você passa a ser não só o casal, você tem outras preocupações, mas se existe realmente o amor, o sentimento, eu acho que você supera qualquer crise momentânea ocasionada pelos filhos. Tem que ter muita paciência e compreensão é uma coisa muito importante. Eu acho que paciência é a palavra exata para isso, porque muda tudo, muda o temperamento do esposo, muda a criança, muda, você muda, o corpo muda e aí você tem que estar preparada para tudo. Eu já tenho na linha a Camila. Você fala de onde, Camila? Oi, eu falo da Penha. E qual a experiência que você, como aluna, quer dividir aqui conosco na aula de hoje? Então, no meu caso, eu casei, né? E eu estava na lua de mel, praticamente. Com 2 meses de casada, eu descobri que eu fiquei grávida.
Então, assim, pra mim foi bem complicado. Porque, assim, a gente não planejava ter filhos, pelo menos, né, até o momento. A gente não planejava, a gente só pensava, assim, que a gente ia casar, tudo, curtir nossa vida, a gente se estabilizar financeiramente, a gente montar o nosso negócio. E, de repente, logo depois do casamento, a gente ainda pagando as coisas do casamento, apareceu essa gravidez. Assim, pra mim foi um susto, porque eu não estava esperando. Porque, principalmente para a mulher, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque, assim, eu tinha que cuidar da casa, né? Trabalhando fora, tudo. Eu vim já de uma família que meus pais, eles faziam praticamente tudo. Eu não sabia fazer nada dentro de casa. Então, para mim, eu me senti meio que sobrecarregada. Fora que eu estava na fase de adaptação com meu marido, né? Então, assim, essa fase de adaptação que a gente acabou passando junto, foi na parte da gestação, né? Então, assim, foi mais até depois tranquilo, porque isso acabou, como um ponto positivo, acabou unindo mais a gente, né? Porque até, assim, por mais que eu não queria, lógico que minha filha hoje em dia é bem desejada, né? Ela já tá com 7 meses, vai fazer 7 meses, né? E, assim, no começo, a minha preocupação maior, assim, era se eu ia ter um filho ou não, né? Eu cheguei até pensar nisso. Porque, assim, porque a gente fica tão preocupada com tudo e acabou que eu fui ter uma gravidez de risco, né? E tive o médico chegou pra mim e falou assim, olha, até os 5 meses você não vai conseguir segurar essa gravidez, por problemas de útero, essas coisas. E isso acabou unindo a gente. E a gente viu que a gente queria esse filho. Então foi um ponto positivo, porque isso acabou unindo a gente, né? E, assim, no negativo foi que veio tudo de uma vez, né? E a gente não sabia como que a gente administrava. E graças às aulas que a gente assistiu, a gente participa da... Você participa da aula... Da Escola do Amor. Você participa também das aulas presenciais? A gente participa também das aulas presenciais. Legal. Isso deu bastante força pra gente, né? Fez a gente compreender mais um ao outro, né? E isso foi se encaixando, né? Agora, a chegada... 2 anos de casamento. A chegada do filho mexe um pouco com o relacionamento ou não? Não, no nosso caso, não. Entendi. Né? Porque, assim, no começo, na gestação, mexeu um pouco no sentido da gente... aquela preocupação toda, né, da gente não saber o que a gente fazia, o que a gente pagava, porque a gente tinha que pagar coisas ainda que tinha feito do casamento, coisas para dentro de casa e ainda ter que pensar num bebê. Tá bom. Então isso, assim, a gente ficou bastante meio que preocupado, assim, né, e a gente estava na fase de adaptação. Então, como estava naquela fase de adaptação, ele tendo aquele cuidado em falar para mim as coisas, por estar grávida ao mesmo tempo, mas depois foi tudo se encaixando. Tá bom. Camila, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no programa. E olha, é importante as pessoas saberem o seguinte, a chegada do filho no início do casamento, e especialmente numa fase de adaptação, não é uma boa ideia, né? Porque já existe um momento difícil ali do relacionamento, que já é um conhecendo o outro, imagine um filho presente. Já são os dois tentando se ajustar, tentando se encaixar. Então, com mais um filho chegando, uma terceira pessoa, quando tudo parece que está se encaixando, a sensação, eu acredito, é que bagunçou novamente. Então, nesse momento, é preciso parar, se reorganizar e seguir em frente, aceitar. Não adianta também ficar remoendo, ficar procurando a culpa, né? É verdade. Aliás, é uma das dicas que nós estaremos colocando mais tarde aqui na nossa aula. Com quantos anos de casado aconteceu? Com 5 anos. 5 anos de casada. E não... Quer dizer, não era tão início assim? Já tinha superado a fase de adaptação? Sim, é porque a gente casou muito novos, né? A gente era muito novos. Então, aí o problema maior foi isso. A gente estava desempregado, eu ia começar a trabalhar. No dia que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu ia começar a trabalhar. Então,
eu tive que ficar em casa. E ele também, e ele estava parado e ele ia começar a trabalhar. Então, virou um bolo de neve ali. Esse foi o maior problema nosso. Tá, e aí que a gente vê a importância da maturidade nessa hora, né? A maturidade vai fazer toda a diferença, porque é uma situação difícil. No caso deles, já tinham superado a fase de adaptação, mas estavam enfrentando um problema sério, que é o financeiro, né? Então, para conseguir ajustar a responsabilidade tão grande de criar uma criança, né? De suprir as necessidades, já em falta, então se complica muito mais, né? A Giovana, ela diz assim: realmente, a chegada de um filho transforma a vida de um casal. Estou casada há 10 anos, tenho um filho de 9 anos e uma filha de 3. Tudo o que fazemos é para os dois, não temos mais tempo para namorar, mas agradeço a Deus pela minha família. Legal. Então, ela está valorizando o ponto positivo, que é ter uma família unida. A Ingrid diz assim: no meu caso, eu não queria, mas acabei engravidando do meu esposo por pressão. E minha vida mudou muito, porque, querendo ou não, a criança fica em primeiro lugar na vida da mãe, por sua dependência e atenção. A Renata já diz assim: muda muito. Meu filho está com 1 mês. Fiquei desesperada quando soube. Mas meu marido está se saindo um ótimo pai e marido. Estamos mais unidos. Ele está muito mais carinhoso. Pensa no futuro. Vem correndo para casa brincar com o nosso filho. Legal. Daqui a pouco eu vou colocar aqui uma matéria que mostra um pouco do muito que acontece dentro da aula presencial, que a Camila, que acabou de participar conosco, ela citou. E você, que nunca esteve conosco, tem a oportunidade de aprender e crescer no seu relacionamento em todos os sentidos, até porque nós temos palestras para os casais, nós temos orientação dos solteiros, muitas coisas boas que acontecem nessa aula presencial. Ô Douglas, então o problema financeiro, como você já disse, foi o que fez com que vocês não planejassem o filho. Quando aconteceu? Qual foi a sua reação? Quais os pensamentos que vieram à sua mente? A primeira reação, professor, é o espanto, né? Chega sua esposa falando para você: olha, eu acho que eu estou grávida. Tomou um susto. Meu teto caiu em cima de mim, o chão desapareceu, porque a situação era, assim, uma das piores que nós estávamos passando. Dos 5 anos de casamento, era o pior momento que nós estávamos vivendo na nossa vida. Quer dizer, naquele momento, não tratando-se da criança, mas era a pior notícia que poderia você dar ao seu marido. Sim, porque assim, eu queria muito ser mãe, não igual o senhor falou, não pela criança, mas pela situação. O que eu ia fazer, o que eu ia dar para minha filha, para o meu filho. Então, porque todo pai e mãe quer dar o melhor para o filho, né? E se financeiramente a coisa não está boa, então prefere chegar ao momento certo. Não era o momento certo, no seu ponto de vista? Sim, não era o momento certo, mas por essa situação. Mas foi muito difícil no começo. No dia que eu fiquei sabendo, eu não sabia se eu chorava de alegria ou de preocupação. Não de tristeza, mas de preocupação. Aí começou a acontecer alguns problemas com a gente. Vocês já vão falar sobre isso? Vamos conhecer então um pouco da aula presencial. Não há distância nem obstáculo. A terapia do amor vale a pena. Vale porque é uma escola, como se fosse uma faculdade. Você não paga e você recebe o melhor ensinamento. Então é uma coisa que com certeza, você estando aqui, você vai aprender, vai conseguir. Para mim não tem dificuldade nenhuma, porque a mudança foi total, então para mim não tem dificuldade. Da nossa cidade para cá é aproximadamente, sem trânsito, mais ou menos 1 hora, 1h30 de viagem. Mas é uma beleza, a gente vem maravilhado. Não foque apenas no caráter da pessoa, mas na personalidade que ela tem. A personalidade dela combina com a sua. Os ensinamentos da terapia do amor. Eu aprendi assim, respeitar, saber lidar, ter paciência assim, com o casal, né? E toda vez que eu venho na terapia, é uma nova aula que eu aprendo. Tudo que o bispo fala, eu tento colocar em prática. Primeiramente, a respeitar a mulher.
porque é algo que eu acho que hoje ela é muito desvalorizada. A terapia ela é muito importante, porque se não fosse ela, nós não estávamos mais juntos hoje. Isso é certeza, porque a gente brigava muito, ele tem gênio forte, eu também, a gente brigava muito, e agora a gente já dialoga mais, conversa mais, se entende melhor. A gente procura seguir a direção que a gente tem aqui na terapia. Você recebe a direção e na hora que vem uma situação para você praticar, você coloca em prática, fala, pô, depois funcionou. Com as informações que a gente tem aqui, tem aprendido aqui, a gente está pondo em prática e está sendo muito bom. Depois que ele entrou na minha vida, foi uma coisa maravilhosa. É como sentir uma paz interior, é como você sentir de verdade um sentimento que preenche todo o vazio que você tem. Depois da terapia, isso mudou, né? Ele reconheceu que é um homem casado, me dá a atenção que a mulher quando casa espera de um marido, né? Todas aquelas inseguranças que eu tinha no passado, né? De se existia amor, se existia felicidade, a gente conseguiu aprender que isso existe. A gente aprendeu a realmente entender o espaço de cada um, a se respeitar e mudou completamente. Fundamental, né? Fundamental, porque sem o autor do amor não tem condições, não adianta, porque a gente mesmo, pelo nosso entendimento, pela nossa sabedoria, não consegue lidar, não tem jeito. Você não pode perder, nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, ou na Avenida Celso Garcia, 499, Brás. Você pode então participar da aula presencial nesta quinta-feira, às 7 da noite, na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás, onde nós estaremos ajudando, orientando as pessoas e trazendo sempre ali uma novidade, porque o relacionamento, é importante as pessoas saberem, ele é feito de dicas importantes, às vezes dicas que são pequenas, mas que trazem um grande resultado. E às vezes a pessoa, ela é recém-casada, não sabe como lidar com um novo relacionamento, tudo é diferente, nós orientamos os casados de novos, nós ajudamos também aqueles que estão em busca de uma outra metade, de um grande amor e não sabe como ou o que procurar naquela pessoa. Você já vem de 1, 2, 3, 4, 5, vários relacionamentos que não deram certo. Esse é o objetivo da aula presencial. E casais maduros também, que com o tempo viram o seu relacionamento se desgastar. Os novos, que ainda não tiveram a experiência de um relacionamento, mas que querem estar preparados quando esse momento chegar. Quinta-feira, 7 da noite, na Zona Leste, Avenida Celso Garcia, 499, no Brás, tá? E aqui na Zona Sul, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Eu vou conversar com Ana Paula, que está na linha. Fala de onde, Ana Paula? Falo de Guarulhos. E qual a sua história que você pode dividir com os nossos alunos? Então, Márcio, logo que me casei, eu logo engravidei. E foi muito difícil, porque somente o meu esposo trabalhava, eu não estava trabalhando, somente estudava. Foi difícil porque a fase da adaptação do meu casamento, eu tive que me adaptar com o marido, tive que me adaptar com o filho, com o bebê. Então, assim, foi muito difícil a nossa questão financeira, psicológica, de saber tratar, em vez de nós tratarmos um ao outro, não, nós tivemos que ter um terceiro na nossa relação. Então, foi muito difícil. Quer dizer, o problema, você tinha tudo, você tinha a instabilidade financeira, o casamento que estava no início, né? Era nova de casada? Isso, era no primeiro ano de casado. Então, e aí vem o filho, quer dizer, tudo de uma vez só. É muita Exatamente, coisa, né? foi isso que aconteceu. Aí, Ana Paula, você superou isso, deu a volta por cima, hoje já se adaptou a essa nova vida? O que aconteceu, Márcia? Eu e o meu esposo, nós começamos a ir até as aulas presenciais, né? E ouvir ensinamentos em relação a uma família estruturada. Então, aquelas dificuldades que outrora parecia um bicho de 7 cabeças, conseguimos contorná-las,
vivenciando e aprendendo em relação como fazer, como já casar com aquela família praticamente pronta. E foi onde nós participamos das aulas presenciais que tivemos êxito. Hoje, graças a Deus, a minha filha já tem 7 anos e tudo deu certo. Que bom. Então, parabéns para você. Obrigado pela sua participação aqui, Ana Paula. E mais uma pessoa dividindo a sua experiência, né? É muito bom ter a participação dos nossos alunos, né? Você pode também postar o seu comentário, iurdtv.com ou na nossa página facebook.com/Escola do Amor. E aí você também vai compartilhar aquilo que você vivenciou. É igual a Tayane, ela diz: eu não planejei, mas minha pequena veio cheia de vida e saúde. Me privo de muitas coisas, mas eu a amo demais. A Thaís diz: o tempo fica mais curto para o casal, mas tem que ter um jogo de cintura para se dividir em ser mãe e mulher ao mesmo tempo. Bom, você falava a respeito de problemas que vocês tiveram por causa dessa gravidez indesejada e não planejada. Quais foram os problemas? Então, foi quando eu precisei começar a comprar, planejar o nascimento da criança e comprar as coisas dela. Era guarda-roupa, não tinha dinheiro, porque ele tinha começado a trabalhar, então a gente estava apertado. Isso eu tive que começar a ganhar as coisas, eu comecei a ganhar. Não foi nosso, que eu queria comprar, eu queria arrumar do jeito, né, que eu sempre sonhei. E ali naquele momento difícil não deu. Aí foi muito difícil, porque eu queria comprar as coisas e não deu. E você, o Douglas? Isso gerou um conflito entre nós, né, no nosso relacionamento, porque acabava eu acusando ela, por que você não se preveniu? Ela me acusando também, por que você não se preveniu? Um ficava culpando o outro. Sim, sempre ninguém queria assumir a responsabilidade de ter o filho. O filho sempre é a responsabilidade dela, e ela jogava a responsabilidade para mim, até que foi gerando os conflitos de ideias sobre a criança. Por que você achava que ela era a mais culpada? Pelo fato dela poder tomar a pílula, né? Para estar evitando... Se prevenir. Sim, e acabou que por uma falha de não tomar, acontecendo naquele momento, né? Indesejado. Você esqueceu de tomar, foi? Foi. Esqueceu e aconteceu de vir. E você culpava ele por quê? Quais eram as suas razões? Então, eu fiquei um pouco nervosa pela situação, mas pela vida, porque eu queria que ele se virasse, arrumasse o jeito de... Assim, agora aconteceu, vai ter que dar do bom e do melhor. E ele não conseguiu. E eu, por não ter experiência, eu não aceitei, eu ficava nervosa, a gente brigava muito, aí começou a ter brigas, né? Aconteceu de uma situação de eu brigar com ele, porque eu queria comprar o berço e a irmã dele queria dar, né? E eu não queria que ninguém desse, eu queria ir lá e comprar. E eu ficar 2, 3 dias sem falar com ele. Nesses 5 anos de casados, que foi esse acontecimento, vocês já tinham superado a fase de adaptação ou ainda não? Já tinha. Que foi fácil ou difícil? Foi bem difícil. Por quê? Foi porque assim, a gente casou muito novos, né? Então ele tinha 19, eu tinha 20. Então era tudo novo. O que você mais estranhou nele? Ou na vida de casado, né? Muita coisa, assim, que eu gostava das coisas na hora e ele é bem mais assim, sossegado e eu não aceitava, sabe? Tipo, deixa tudo para depois. Depois, eu queria as coisas ali na hora, então foi um pouco difícil no começo. Aí quando passou, vocês conseguiram se ajustar, veio uma nova dificuldade. Foi, realmente, segunda dificuldade. E quais as dificuldades que você encontrou nela? Ela é estourada, né, professor? Então, pelo estouro, eu vim... Pavio curto. Pavio curto, super curto. E eu não tenho esse... Meu ensinamento foi outro, tranquilo, calmo. E devido às vontades dela ter que acontecer na hora, eu não tinha essa mesma ideia de pensamento dela. Então, você não sabia como lidar com a situação? Sim, por 19 anos, eu tinha acabado de sair da minha adolescência, minha primeira namorada, tudo primeiro meu. Então eu fiquei sem saber o estilo de vida dela,
como ela era criada, a minha forma de ser criado foi outra. Então isso foi gerando esses conflitos de ideias de adaptação, né, no começo do casamento. E você não tinha a quem pedir um conselho, ó, me ajuda aí, o que eu faço nessa situação? Não, conselho não tinha de ninguém, né? O conselho não existia na nossa vida, né? Tá vendo? Aí que eu enfatizo aqui a importância da aula presencial, porque nós não fazemos outra coisa a não ser ajudar e aconselhar as pessoas como lidar com esse tipo de situação, né? E uma coisa importante, especial, que acontece também toda quinta-feira na aula presencial, é que nós temos a oportunidade de também dar aulas particulares, né? Esse aconselhamento para o casal ou para uma pessoa, ele acontece particularmente, então vai mais direcionado à dificuldade que a pessoa está passando, né? É uma coisa mais direcionada, é mais fácil você ajudar uma pessoa pessoalmente, acompanhando o caso dela, os dois principalmente, porque, por exemplo, você, esposa, está me assistindo agora e diz, olha, o meu problema é isso, eu passei por isso, mas o seu marido, de repente, não está vendo o programa e ele também precisa mudar, ele precisa corrigir determinadas atitudes dele. E a aula presencial é importante por isso, porque dá para acompanhar os dois, e ainda que ele não vá com você, mas é uma grande oportunidade de termos o caso mais de perto e poder ajudar a todos. Quinta-feira, 19h, na Celso Garcia, 499 no Brás, aonde acontece essa aula presencial, conhecida como Terapia do Amor. Já aqui na Zona Sul, um pouco mais tarde, às 20h, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Momentos felizes existem para serem compartilhados. Como faz bem ficar perto de quem a gente ama. Uma palavra ou um simples sorriso dessa pessoa pode mudar o seu dia, a sua vida. Proteja a sua união. Por Renato e Cristiane Cardoso. Casamento Blindado, o livro. O seu casamento à prova de divórcio. Mais informações www.arcacenter.com.br ou pelo telefone 0 operadora 21 2461 0060. Devido a um imprevisto, trabalho, estudo ou outros motivos, você perdeu algum programa da Escola do Amor? Ou de repente você apenas gostaria de revê-los? Existem 3 lugares onde você pode visualizá-los. Você pode assisti-los no site renatocardoso.com. Lá no menu superior você clica em Escola do Amor e já pode escolher qual irá assistir. O segundo lugar onde você pode encontrá-los é em nosso canal no YouTube. No campo de endereço de link, digite youtube.com/rcardoso27. E a outra maneira de rever as aulas é através do site da IURD TV, onde os programas são transmitidos. Entre em iurdtv.com, no menu abaixo, clique em The Love School e pronto. Não esqueçam, o programa Escola do Amor passa de segunda a sexta, às 11 horas, no site iurdtv.com e aos sábados ao meio-dia na Record. Estamos de volta com The Love School, a Escola do Amor, onde nós temos feito de tudo aqui para ajudar os nossos alunos a serem felizes na vida sentimental. Douglas, o casamento hoje, depois dessa situação toda, como está? A partir do momento que nós começamos a participar das aulas presenciais, eu comecei a ter um entendimento sobre a nossa vida conjugal e entender os pensamentos dela, começar a compreender a situação dela, né, como mulher. Rosilene, o que você aprendeu na aula presencial que você aplicou no relacionamento e funcionou, deu certo?
É o diálogo e ter um pouco de paciência, que eu era uma pessoa muito ansiosa, então eu aprendi... E estourada também, segundo ele. Diz que as baixinhas são mais nervosas, né? Então, mas é porque era de mim mesmo, né? Eu não tinha paciência, então eu acabava me estourando, ficava nervosa e eu aprendi isso. E conversar mais, entender mais. E a gente colocou isso nas mãos de Deus e a nossa vida hoje, graças a Deus, tá tudo bem. Quer dizer, vocês buscaram na aula presencial a direção e principalmente o espírito do amor, que é o espírito de Deus que une o casal, né? Isso. E a chegada do filho, como foi? Aí foi, depois de 3 meses que eu estava grávida, para 4, aí já começou a vir aquela emoção, né? De começar a crescer a barriga, de começar a arrumar as coisas dela, né? Descobri que foi uma menina, que hoje é uma bênção na nossa vida. Quantos anos? Ela tem 3 anos. E hoje só alegria, Douglas? Isso. Hoje nós só temos felicidade com a nossa filha. Isso aconteceu depois de todas essas dificuldades. Eu fui atrás do entendimento, arrumei o serviço, né? Que consegui me estabilizar a vida da minha família. Graças a Deus, minha filha hoje só me dá alegria. E o casamento feliz, né? Com certeza. Eu quero agradecer a participação do casal aqui no programa, o Douglas, a Rosilene, que dividiu a sua experiência e que isso sirva para todos aqueles que estão atravessando a fase difícil que eles atravessaram e tomem como exemplo para dar a volta por cima. Para enxergar que fase ruim, ela vem para a vida de todo mundo. Uma fase difícil acontece com todos nós, mas com sabedoria, com entendimento, com disposição, tudo muda. Daqui a pouco nós vamos falar para você dicas que você pode aplicar sobre o nosso tema de hoje. Mas agora nós vamos ao laboratório conhecer a história do Alex e da Joelma. Joelma, de 28 anos, é casada com Alex, de 29 há 6 anos. Apesar do tempo de casados, muitas coisas ainda incomodam os dois. Joelma diz que Alex é folgado, pois quando chega do trabalho deixa suas coisas jogadas pela casa e quando está em casa faz muita bagunça. Alex diz que a esposa é muito certinha e acha que ela tem que relevar algumas coisas. Eu acho você muito folgado. Você é uma pessoa folgada, espaçosa. Como você é folgado? Folgado. Folgado em tudo. Você tá me ofendendo. Então, não tô te ofendendo. Você é folgado sim. Tipo, você pega a toalha, aí você vai tomar o seu banho, o que você faz? Você coloca ela lá em cima da cama e não tira. Não tira. Não tira. Amor, uma coisa que eu acho você muito folgado. Às vezes, eu tô limpando a casa, assim, você tá no meio, eu tenho que pedir, dá licença, sai do lugar para me varrer a casa, sai, você fica. Essa é da toalha? Eu achei cansado. Não, vou pegar a toalha, vou lá pro quintal pendurar. Alex, você tem empregado. Eu não estou falando quando você chega do serviço, eu tô falando quando você está em casa. Quando você está em casa, meu Jesus, eu tenho que ficar atrás da Isabelle e atrás de você junto. Atrás dos dois ali, ó. Porque ela bagunça e você bagunça atrás. Parece das crianças. Minha senhora, que eu tenho que relevar um pouco. Tá bom, isso aqui foi feito desse jeito, eu vou entender que ele é esquecido. Olha que eu entendo bastante. Às vezes eu nem falo nada. Só que assim, eu acho que você também tem que pegar suas coisas. Não precisa jogar lá no meio da casa. Tem necessidade de pegar o sapato, tirar e jogar no meio da casa? Não. Coloca no cantinho, pega sua roupa, coloca lá, dobra, deixa em cima do sofá ou em cima da cama, que eu pego e eu guardo. Agora não, você esquece desse detalhe, só porque eu fico em casa, não tem negócio. Olha, o Alex, ele se percebe só de ver na fisionomia dele que ele reconhece que realmente ele faz tudo que ela está falando, deixa tudo bagunçado, tudo jogado, enfim. Agora, ô Joelma, você não consegue mudar o homem. Você tem que entender isso. Só tem uma maneira, a mulher só consegue mudar o homem, uma pessoa só consegue mudar o homem se ele for de criança com fralda. Aí você consegue. Assim você não muda.
Então, ela diz assim, que custa você pegar o sapato, guardar isso e aquilo e outras coisas mais? Pois é, mas quando ele faz isso, se ele já fez isso alguma vez, você elogiou ele, você incentivou ele, porque não adianta você só ficar cobrando e não haver um incentivo da sua parte, mostrando a ele que aquilo vai ser bom para você, para ele, para os dois, para a família. Uma casa arrumada é muito bom. Antes de ficar criticando e cobrando, tentando que ele mude a força, então muda de tática você. Começa a valorizar as pequeninas coisas que ele fizer, que você já vê que é um progresso. Faça a sua parte, sem reclamar, de bom grado, que vai começar a ficar chato para ele, continuar sendo tão bagunceiro. Agora se você ficar apenas atirando nele, no rosto dele se vê que ele realmente sabe que tem feito isso, precisa mudar. Mas não é esse o caminho, não é assim que você vai conseguir resolver o problema. Entendeu, Joelma? Vamos continuar vendo. Não é porque eu fico em casa que eu vou ser obrigada a fazer tudo. Eu não sou empregada, não é? Então, eu sei que eu não é empregada, só que você é muito certinho, não pode ser assim também. Você acha, tudo tem que ser ali, no mesmo detalhe. Fui criado, não é que eu sou mimado. Você é mimado, sim. Isso é o que você está falando, né? Mas não é. Você é mimado. Eu fui criado assim, minha mãe fazia as coisas, meus outros 5 irmãos, eles faziam as coisas em casa. Mas, então amor, eu não tinha preocupação de arrumar tudo, colocar tudo certinho. Sim, mas você tem que entender que a gente tem uma criança pequena, eu tenho que dar atenção para ela e tenho que te dar atenção, né? Então fica difícil eu dar atenção para os dois. Eu queria que você entendesse isso também, né? Igual você fala que eu sou esquecido. Eu não sou esquecido. É, sim. Eu não sou. Você esqueceu a data do meu aniversário. Não, nada. Mas você me lembra, você me ajuda. Sim, não, mas não pode. Eu não esqueço a sua. Vamos lá esquecer a minha. É porque é questão de treinar. Mas De treinar? Treinar o quê? Treinar realmente, você tem que me ajudar. Eu penso que todo homem é assim. Eu penso que todo homem é assim. Aí você acha que é o que eu faço de propósito, mas não é de propósito. Você faz. Como é que você pode esquecer isso? Às vezes esquecer um telefone, alguma coisa. Aí você acha que eu estou fazendo de propósito para irritar você, mas não é irritar. É porque eu sou assim mesmo. É o seu jeito? Mas você tem que mudar, correto? Sim, mas não é assim não. É com o tempo a gente vai alcançando ali. Mas, amor... Não a perfeição, mas aos poucos, né? Sim, mas foi bastante tempo, né? Esperando, eu sou paciente, espero bastante, né? Você, mesmo a gente tendo uma conversa amistosa, você fala alto, amor. A gente não tá nem brigando. Tem pessoas que passam perto da gente, só que a gente tá brigando. Eu sei que isso não é uma coisa que você faz consciente, eu sei que não é. É que você é de família já. Eu vejo como foi a sua família, sua mãe, suas irmãs, né? Todo mundo fala assim. E às vezes nem você percebe, mas você fala alto. E parece que está brigando. Eu sei que ele está numa conversa até amistosa, mas parece que está brigando, porque você fala alto e não consegue controlar. É o meu jeito, eu falo baixo, fica difícil a comunicação. Eu falo assim, eu me expresso desse jeito. Você aumenta eu me expresso o tom. Mal. Não é expressão, é a altura, o tom da fala mesmo. Por exemplo, se você falar eu te amo, você fala alto. Se você falar, amor, vem aqui, você fala alto. Às vezes eu estou pertinho de você. Aí você pensa que eu sou surdo, eu não sou surdo. Então você pelo menos tentar dosar um pouquinho, assim, a hora de falar, diminuir, você pensar. Não para me agradar, mas para manter um bom relacionamento. Porque eu não gosto, eu odeio quando grita. Eu não gosto de grito. Mas eu não grito? Você não percebe, é inconsciente. Você, se a gente falar, é alto. Aí, às vezes, a pessoa pensa que você é barraqueiro. Você não é, você é uma pessoa excelente. Assim, então, mas por você falar alto, incomoda. Isso me incomoda. Alex, você esquecer a data do aniversário dela foi um furo daqueles, hein? Não adianta. Para nós, para o homem, isso é uma coisa muito pequena.
Mas para as mulheres isso é muito importante, né? E no caso da Joelma, ela faz questão, ela faz conta disso. Então, é bom ele se programar, nem que coloque o telefone para despertar, anote no calendário, dê um jeito de ser lembrado, peça ajuda a alguém, né? Agora, Joelma, você tem que reparar essa colocação dele, porque na visão dele você é uma pessoa às vezes inconveniente na sua maneira de falar. E você diz assim, tá, mas é meu jeito, é o meu jeito de falar. Então você tem que dar um jeito no seu jeito, porque o seu jeito está incomodando ele. Então, não custa você também procurar trabalhar esse lado e consertar para os dois irem se encaixando e se ajustando. É assim que acontece no relacionamento. Isso, o ajuste. Então, a partir do momento que houve já uma reclamação, que houve já um alerta, então vamos parar. Peraí, então deixa eu prestar atenção no meu tom de voz. Está sendo inconveniente, está incomodando? Então um ajuda o outro. Também não adianta ele ficar criticando. Na hora que ele vê, eles têm que combinar um sinalzinho. Na hora que ele vê que ela está falando alto, então ele já dá um toque, dá uma piscadinha, e ela já entende. Ou de repente aquele olhar mesmo fulminante de reprovação. Não? Resolve também o problema. Se você der uma piscadinha, não adiantar, você dá um olhar fulminante mesmo. É a maneira diferente, né? De homem e mulher resolver os problemas. Muito bem. Então eu quero mostrar agora a todos mais um vídeo de um mandamento de um relacionamento feliz com Renato e Cristiane Cardoso. O 7º mandamento diz, não adulterarás. E o 10º mandamento, dos 10 mandamentos da Bíblia, aqueles lá que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai, o 10º mandamento fala, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, 2 dos 10 mandamentos que Deus deu na lei de Moisés, são diretamente relacionados ao casamento. Primeiro falando, não cometerás adultério, não adulterarás, e o outro dizendo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, que obviamente também aplica para a mulher cobiçar o homem da sua próxima, né? Então, o que a gente aprende disso daí? Obviamente, Deus se preocupou, na sua lei, de regulamentar esta tendência do ser humano de brincar com esse jogo de flerte com outras pessoas. Especialmente quando a pessoa, às vezes, já até está casada. Porque o solteiro a gente entende. Não estou dizendo aqui que é a melhor escolha para o solteiro, mas o solteiro está procurando uma pessoa, então às vezes ele tem que jogar um charme, ele tem que procurar atrair a outra pessoa. A gente entende o solteiro. Mas, obviamente, aqui o perigo está, principalmente a pessoa casada, ficar flertando com o marido ou a mulher do outro. Aí realmente está procurando sarna para se coçar. É falta de respeito, né? E assim como a relação com Deus. Quando as pessoas creem em Deus, elas se dizem cristãs e fiéis a Deus, e elas vivem cobiçando a vida das pessoas que não creem em Deus, também é uma falta de respeito. Quer dizer, é uma coisa assim que nenhum relacionamento aceita esse tipo de comportamento. A gente recebe muitos e-mails, muitos comentários no Facebook de pessoas assim falando a respeito disso, que o namorado vive falando com uma amiga, a ex, a mulher gosta de ficar falando com o homem, gosta de ficar com essas amizades inapropriadas. Nenhum relacionamento, amiga, amigo, nenhum relacionamento compreende isso. Não tem como, não dá. Você pode falar que não tem nada a ver e tal, mas acaba sendo um tipo de flirting. Acaba sendo. Porque
Quando você tem uma amiga, um amigo, você acaba falando coisas para aquela pessoa, da sua vida pessoal. Você acaba fazendo umas brincadeiras assim, mais íntimas. E mesmo se você não tem essa intimidade, se você não está com segundas intenções, mas quem que vai impedir da outra pessoa que está recebendo aqueles comentários, aqueles elogios, aquela sua franqueza, que vai impedir aquela pessoa de se apaixonar também? Então, a mulher, a esposa, o marido, não aceita isso. Então, não dá para você ficar usando dessa coisa de é só uma amiga, é só um amigo, porque não funciona. E isso é flertar também. Você pode dizer que é só amizade, mas é um tipo de flirting. É você brincar com o perigo, é você se arriscar a se enveredar por um caminho perigoso. Por exemplo, eu me lembro de um casal que nós aconselhamos recentemente, onde eles estavam tendo sérios problemas no casamento, e a esposa, o que aconteceu com ela? Ela ia para o trabalho já frustrada, brigada com o marido e tal. O que acontecia? Ela tinha lá um colega do trabalho que estava também tendo problemas no seu casamento, e o que aconteceu? Ela começou a desabafar com o seu amigo no trabalho. O que você acha que aconteceu? Os dois começaram a se gostar, os dois começaram a ter atração. Ele começou, principalmente ele, ela começou apenas na intenção de desabafar. Ele é meu amigo, ele me entende. É bom falar com um homem, porque pelo menos de repente ele vai me fazer entender a cabeça do meu marido e tal. Essas conversas assim acabam em quê? Acabam em relações perigosas. É isso que você tem que entender. Então, ora, Deus não estava brincando quando ele deixou esses 2 mandamentos. Pense bem. Vamos pensar aqui, entre tantas coisas que Deus poderia ter colocado, ele só tinha 10 mandamentos que ele ia dar, tá? Se tantas coisas ele tinha para regular, para colocar a disciplina nas pessoas, ele foi escolher, dos 10, ele escolheu 2 mandamentos, isso é 20% dos mandamentos, relacionados diretamente ao casamento. E o casamento com relação a amizades ou contatos inapropriados com pessoas do outro sexo. Ora, Deus sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia desses perigos, dessas relações perigosas. Então, você tem que também se cuidar com relação a isso. Por isso, nosso 4º mandamento é: não terás relações perigosas. E não quer dizer que você não pode falar com a pessoa do sexo oposto. Então não é isso. Vamos ser maduros e entender o seguinte: amizade ou conversas inapropriadas com a pessoa do sexo oposto é você pedir para ter problemas no casamento. Então, nós relacionamos isso com adultério e cobiçar a mulher do outro. Por quê? Porque está tudo relacionado. Essa, na verdade, é a porta de entrada, né? Porque muitas pessoas, elas caem em adultério, elas cometem adultério através dessa porta. Muitas delas. Sem a intenção de cair, de fazer algo errado, mas é através dessa porta que elas acabam se conduzindo aí até. Às vezes começa inocentemente, depois começa com uma conversinha que, sabe, você vai testando os seus limites. Porque você pensa assim, a pessoa ela está sozinha, ela se sente solitária, o marido não compreende, né? O marido não compreende, não dá muita atenção, estão brigados. Não tem muito elogio, não tem muito carinho. Vem um outro que passa para ela, dá atenção, que quer ouvir o que ela tem a falar, elogia. Tudo que ela não tem em casa, ele começa a dar. Então fica muito difícil dela não se deixar levar por aquilo ali. Então o que nós estamos falando é o seguinte: olha, corta antes que você se encontre numa situação que vai ser difícil, muito difícil para você não cometer adultério. Então, seja bem racional nesse momento, não emocional.
Não deixe o seu coração lhe enganar, achando que, eu acho que, na verdade, essa pessoa que eu comecei agora a me abrir, que me entende melhor, eu acho que ele é que é a pessoa certa para mim, ele é que é a minha alma gêmea. Muito cuidado, é o que a gente normalmente fala. Se uma pessoa está se envolvendo com você enquanto você é casada, ou você é casado, ou até mesmo essa outra pessoa é casada ou casado, então o que vai impedir essa pessoa no futuro, mesmo se vocês dois se juntarem, de ter um outro contato de infidelidade com outra pessoa também? Já que essa pessoa está mostrando que é infiel, né? Então pense bem, não se deixe levar pela emoção, mas sim pela razão. Atenda esses mandamentos de Deus com respeito ao casamento. Não cobices outra pessoa. Você tem problemas aqui, resolva aqui entre vocês. Se você precisa de uma ajuda externa, busque alguém que vai poder te ajudar, que de preferência não tenha o potencial de se envolver sentimentalmente com você. Tá bom? Então você vai procurar conselho com a sua mãe, com seu pai, você vai procurar conselho com seu pastor, com seu psicólogo, com alguém que possa lhe ajudar com respeito ao problema e não complicar mais a sua situação. Tá bom? Diga. E levando para o espiritual, porque nós queremos sempre dar uma dica do lado espiritual também, porque tem muito a ver. Também não cobice o que as pessoas que não têm Deus têm. Procure respeitar a Deus. Amizade com o mundo, amizade com pessoas que não têm os mesmos princípios que você, fazem mal para a sua vida espiritual. Acabamos de ver então o mandamento para um relacionamento feliz. E para você que participou do nosso tema, aí vai a primeira dica de hoje. Com a chegada do primeiro filho, tudo é um mistério e até você se adaptar a todas essas novidades pode levar um bom tempo. Na dúvida, olhe em volta e veja quantas mães já passaram por esse momento e tenha certeza que você também tem tudo para conseguir. Ou seja, a pessoa não pode achar que porque aconteceu algo que ela não desejava, que não vai dar certo, né? É, isso mesmo. Ela tem que enfrentar. Não pode tomar o susto e ficar parada, extasiada. Não, vamos enfrentar a realidade, vamos correr atrás, vamos buscar conhecimento e superar essa dificuldade. Próxima dica. O que é certo é que as fases nunca se repetem. Talvez o começo seja mais difícil mesmo, mas com o tempo você verá que existem momentos mais e menos agradáveis. E se estiver em uma fase difícil da vida de mãe, acredite, ela não vai durar para sempre. E por mais difícil que pareça agora, quando passar, você vai sentir saudades. Então existe a fase boa e a fase difícil. Então a pessoa tem que estar preparada para isso, ainda que você não estava preparado para ter um filho naquele momento. Aproveitar as oportunidades, né? Vamos aí extrair o que tem de bom em cada fase da vida. Terceira e última dica. Divirta-se com a nova ideia. A alegria alimenta a alma. Livre-se das culpas. Acusações de quem foi mais ou menos responsável não ajudará em nada e acabará prejudicando o relacionamento do casal. Desse modo, os professores da Escola do Amor desejam sucesso e parabéns. Parabéns a todos que não desejavam, não esperavam, mas aconteceu. Agora é curtir, é se empenhar e fazer o melhor e você vai conseguir. E desse modo chegamos ao final de mais uma aula de hoje. Até a próxima. Felicidades aos nossos alunos.